Olá, está começando mais uma edição do podcast Diálogos de Justiça, uma produção do Tribunal de Justiça de Roraima para levar até você informações do Judiciário, promovendo cidadania, informação e inclusão. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre gestão da qualidade e sobre os avanços do TJ nesse tema, além de trazer detalhes sobre a Semana da Qualidade que vai acontecer em novembro. E para falar sobre este assunto, nós convidamos aqui a subsecretária de Processos e Gestão da Qualidade, Érica Horta, para conversar sobre os resultados do sistema de gestão da qualidade, os desafios enfrentados e a importância de estimular a cultura da qualidade no judiciário. Érica, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, mas primeiro, por uma questão de acessibilidade, a gente costuma fazer a nossa autodescrição no início, eu vou fazer a minha e em seguida, se possível, eu gostaria que você fizesse a sua. Sou uma mulher branca baixa, de cabelos compridos, de tons claros, estou vestindo uma camisa branca, estou sentada aqui no estúdio de gravação do podcast Diálogos de Justiça. Olá, eu sou Érica Horta, sou uma mulher branca, altura mediana, tenho 1,72, cabelos medianos, tom castanho com um pouquinho de luzes e estou vestindo vestido amarelo. Estou sentada aqui no podcast, aqui no estúdio. Maravilha, Érica. E para as pessoas entenderem melhor o que é esse sistema de gestão da qualidade, explica para a gente o que é esse sistema e qual a importância dele aqui dentro do Tribunal de Justiça de Roraima. Bom, o sistema de gestão da qualidade, ele é baseado na norma ISO 9001, né? Que é uma norma internacional, que ela trabalha vários requisitos. Ela tem vários requisitos que as unidades, né? As empresas, né? Que querem ser certificadas nessa norma, elas precisam cumprir, né? Ela trabalha muito a padronização, ela evita o retrabalho, ela estipula metas, né? Objetivos da qualidade, a gente precisa ter uma política da qualidade. E aqui dentro do tribunal nós já temos várias unidades certificadas, né? Atualmente nós estamos com 15 unidades certificadas e 3 unidades que a gente já implantou o sistema de gestão e que irão passar pelo processo de certificação no final de janeiro e início de fevereiro. A gente ainda vai agendar essa data. Mas ela trabalha com padrões, né? Então, a gente implanta a metodologia, né, da norma ISO 9001 nas unidades e ela precisa mapear todos os riscos, as oportunidades de melhoria, ela precisa ter um plano de comunicação, né? Eu preciso saber como que eu me comunico no caso das unidades judiciais, com as partes, né? Com o jurisdicionado em si, até mesmo com o público interno. A gente precisa prever as mudanças que podem ocorrer dentro do tribunal, né? Tudo isso a gente prevê, a gente precisa ter processos de trabalho muito bem definidos, então a gente cria manuais, né? Cria fluxos de processos de trabalho, instruções de trabalho, define metas. Então tem vários requisitos que o sistema de gestão precisa ter, né? Para cumprir essa norma. Então, assim, a importância dele. A gente melhora muito o nosso trabalho. Às vezes eu chego numa unidade e vamos implantar a norma, vamos implantar o sistema de gestão aqui na sua unidade. E às vezes a gente vê que o servidor fica meio resistente, né? Ele não quer, porque ele acha que vai ter muito trabalho. E eu confesso que no processo de implantação, realmente a gente tem um trabalho a mais. Por quê? Porque eu preciso parar o meu trabalho para colocar o que eu faço no papel. E nesse momento que eu vou colocar o meu trabalho, aquilo que eu faço, que já faz parte da minha rotina no papel, eu começo a ver, a enxergar gargalos. Às vezes eu começo a enxergar o retrabalho, né? Às vezes eu estou fazendo algo e o meu colega também está fazendo a mesma coisa, né? Para atingir o mesmo objetivo e às vezes de formas diferentes. Às vezes eu faço de uma forma bem mais célere e você não. São formas diferentes, então a gente senta, discute essas formas de trabalho, vê qual é a melhor forma de trabalhar, o que vai ser melhor para o meu jurisdicionado, né? De forma o quê? Excluir aqueles gargalos que já existem nas unidades, o retrabalho, né? A gente estabelece padrões, a gente estabelece indicadores, né? Com metas a serem cumpridas, verifica os riscos. E se aquele risco ocorrer? Aquele risco que eu mapeio, o que eu vou fazer? Então eu tenho
atitudes que eu posso tomar imediatamente, se o meu risco ocorrer, e eu tenho também planos de trabalho, né, planos de ação, para evitar aquele risco. Então, tudo isso melhora muito o trabalho da unidade. É de extrema importância para o tribunal, né? Porque tudo isso vai atingir o meu jurisdicionado. O meu objetivo maior é o quê? Deixar o meu jurisdicionado satisfeito, feliz, né, com a prestação de serviço, né, do nosso tribunal. Olha que interessante. E você falou da política de qualidade. Só para a gente entender o que é o sistema de qualidade e a política. Um depende do outro, um está dentro do outro. O que é? Qual é a diferença? O meu sistema de gestão é o quê? É tudo aquilo que eu implanto na unidade. São os padrões, né, que eu estabeleço, são as metas, as metodologias que eu vou estabelecer dentro da minha unidade. Então, o sistema de gestão em si é como ele funciona dentro do tribunal. A minha política da qualidade é a minha razão de ser. O porquê que eu estou fazendo aquilo? É para atingir aquela minha política da qualidade. É o meu. Além da política da qualidade, eu ainda tenho os objetivos da qualidade, né? Então é a razão de ser do sistema. E você falou que 15 unidades, não é isso? Já foram certificadas. O objetivo do tribunal é expandir essas certificações, aí implantando gradativamente em cada unidade para ter essa certificação. Afinal de contas, como você falou, isso impacta diretamente na prestação da qualidade dos serviços e, né, o jurisdicionado, que é o principal beneficiado por essas etapas, né, que são feitas e por esses fluxos bem definidos de trabalho. Explica pra gente. Sim, a intenção do tribunal até agora é expandir cada vez mais o sistema de gestão, né? O nosso sistema ele foi implantado, né? Ele iniciou em 2020, foi a nossa primeira certificação em dezembro de 2020. Nós implantamos em apenas 2 unidades, que foi a Vara de Entorpecentes e Organizações Criminosas e a Secretaria Unificada das Varas Criminais. E desde lá ele vem expandindo, né? 2021 foi quando eu assumi o sistema de gestão e, à época, o presidente disse: não, vamos conhecer primeiro, vamos ver onde é que a gente está pisando, é algo muito novo, né? Nem eu não tinha conhecimento da norma, de como funcionava. Então a gente passou 2021 conhecendo mesmo, vendo como é que funcionava, conhecendo tudo. E quando foi em 2022 a gente começou o processo de expansão. E desde lá só vem aumentando, né? 2022 nós aumentamos, se eu não estou enganada, 2 unidades, aí 2023 3 unidades, 2024 já, e assim vem, a gente já está hoje com 15 unidades. Dentre esses processos que eu falei para você, né, dessas unidades que a gente implantou, em 2020 a gente pensa, quando eu falo assim, 2 unidades foram implantadas, né, que foi Vara de Entorpecentes e Organizações Criminosas, mas para que essas unidades elas funcionem, para que elas sejam certificadas, eu também preciso certificar o que a gente chama de processos de apoio. O que são esses processos de apoio? É a gestão de pessoas, é a tecnologia da informação, a gestão estratégica, né? Infraestrutura e logística, pessoal, né? A própria gestão de pessoas e a gestão da qualidade. Então, tudo isso chama processos de apoio. Por quê? Porque se eu não tiver isso, as unidades não funcionam. Se eu não tiver tecnologia, a unidade não funciona. Se eu não tiver pessoas, né? Estratégia. Então, obrigatoriamente, a gente precisa certificar essas unidades, né? Então, foram certificadas 2 mais 5 processos de apoio à época, em 2020, e aí a gente só vem aumentando esse escopo, né, que a gente chama. E esse ano, vocês vão desenvolver aqui no tribunal, agora em novembro, a Semana da Qualidade, né? Explica pra gente o que está previsto nesse evento, quem pode participar, qual vai ser a programação, os objetivos, né? Por que decidiu-se fazer uma Semana da Qualidade? O que vocês pretendem desenvolver durante essa semana? Certo. Dia 14 de novembro é comemorado o Dia Mundial da Qualidade, né? Um dia mundial voltado para a gestão da qualidade. E esse ano a gente resolveu fazer a Semana da Qualidade. Na segunda-feira, dia 10, vai ocorrer a abertura, né, em todos os prédios. Vai ter a abertura da Semana da Qualidade. Não vai ser nada formal em um auditório, não. Vai ser algo bem descontraído mesmo. A abertura vai se dar com a exposição. A gente vai fazer uma exposição do sistema de gestão, expondo os dados das unidades, a evolução, quais foram os resultados que a gente vem
obtendo, né, ao longo dos anos. Então vai ter essa exposição em todos os prédios, né. Na terça-feira a gente tem o podcast, né, esse podcast aqui que a gente vai apresentar. A gente vai soltar também alguns vídeos com experiências, né, depoimentos de servidores, de magistrados, a respeito do sistema de gestão, o que que eles acham, qual a opinião deles, né, vai ter alguns vídeos. Na quinta-feira, que é o Dia Mundial da Qualidade, a gente vai fazer algumas visitas às unidades com algumas surpresinhas, né, com algumas atividades de motivação, digamos assim, né, pra gente, valorizar, uma atividade de valorização do servidor, que é ISO 9001. Ele tem todo um esforço por trás, né, para ser uma unidade ISO. Então a gente vai fazer uma atividade de valorização e na sexta a gente tem o encerramento dessa semana. E todo mundo pode participar, não é algo exclusivo pro servidor que é de uma unidade ISO. Todo mundo, tanto o público interno quanto o público externo, vai poder participar. E como você havia explicado no início, é uma forma também de celebrar, né, esses avanços, porque como você explicou, é trabalhoso no início, Sim. mas na medida que é implementado naquela unidade, os fluxos acontecem de forma mais rápida, os gargalos são eliminados, né, os processos caminham, digamos assim, com uma celeridade maior. Então, é estabelecido todo um fluxo, toda uma dinâmica para que aquela unidade possa, trazer, né, os resultados e prestar o melhor serviço para a nossa população, que é, né, o objetivo maior do Poder Judiciário. E, Érica, explica para gente, tem mais unidades previstas para serem certificadas? Você falou das 15 e falou aí também que o objetivo é expandir isso. Como é que tá essa questão? Esse ano nós já expandimos o sistema de gestão para mais 3 unidades. Elas já passaram por todo o processo de implantação, passaram pela pré-auditoria. O que que é essa pré-auditoria? Quando a gente faz a implantação, a gente faz uma pré-auditoria, como se fosse uma auditoria de treinamento com eles, e para inclusive verificar se está tudo ok, se a unidade está redonda. Após essa pré-auditoria, elas passam por uma auditoria interna, que é um requisito da norma. A norma exige que anualmente as unidades passem por uma auditoria interna. Então, agora, nesse período, já está ocorrendo, né, as auditorias internas, para que em janeiro ou fevereiro sejam certificadas mais 3 unidades. As 3 unidades que passaram pelo processo de implantação esse ano foi o Gabinete Desembargador Eric, o Gabinete da Desembargadora Elaine e a Escola do Judiciário. Essas 3 unidades já estão praticamente, eu posso dizer que redondas, né, para passar pela auditoria externa. Por que passar por uma auditoria externa, né? Se de repente me pergunta, Érica, já está ocorrendo a auditoria interna, por que fazer uma auditoria externa? Porque o meu sistema ele só vai ter uma acreditação do Inmetro, né, que é o órgão balizador que dá o ok, realmente você cumpre os requisitos da norma ISO 9001. Quem fala isso é o Inmetro, né, que dá esse selo. Então eu preciso contratar um organismo certificador externo. É uma empresa externa que faz uma auditoria. Então, após a minha auditoria interna, vem um organismo certificador, faz uma auditoria externa para realmente dizer, realmente vocês estão cumprindo todos os requisitos da norma. E a partir disso, que ele confere esse certificado para a gente precisa da acreditação do Inmetro. Então, o Inmetro vai lá e dá o selo, né? Ele que dá a validação dessa certificação. E, existe um acompanhamento, né, só para ficar claro, as unidades que já foram certificadas, elas receberam o selo, passaram por todo esse processo, né, e a partir da certificação, existe um acompanhamento ao risco de perder essa certificação? Explica pra gente como é que é o pós-certificação. Há o risco de perder, sim. Não é porque eu fui certificada agora que eu já estou com o meu certificado garantido, né? Na verdade, o certificado ele tem validade de 3 anos, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu preciso continuar cumprindo esses requisitos. Então, a certificação ela ocorre em um ciclo, né, de 3 anos. Primeiro eu vou certificar, no caso, por exemplo, agora essas unidades elas vão passar pelo
pela primeira certificação. Quando for 1 ano depois, elas passam por uma auditoria de manutenção, e é uma auditoria externa também. E nessa auditoria de manutenção pode ocorrer a perda da certificação. Érica, e se eu não fizer a auditoria de manutenção? Também você pode perder a certificação, né? O meu certificado tem validade de 3 anos, mas ele precisa ter acreditação anual. Então, todos os anos eu preciso passar pelo mesmo processo, digamos assim. Só que a auditoria de manutenção, ela é uma auditoria mais tranquila, digamos assim. Ela é mais leve, né? Ela vai verificar alguns requisitos somente, não vai aferir tudo. Mas na minha auditoria de certificação e a de recertificação, que ocorre 3 anos depois da certificação, ela já é uma auditoria completa, né? Ela é bem completa mesmo. Então, há o risco de perder, né? Mas o que eu preciso fazer para não perder? É uma reunião mensal, né? Mensalmente, as unidades que têm ISO, elas se reúnem, elas discutem as metas, os indicadores, né? Elas discutem os fluxos dos processos, né? E aí, será que o meu processo de trabalho continua sendo feito dessa forma? Será que não há uma forma melhor de eu executar esse trabalho, né? Elas discutem isso, elas veem as oportunidades de melhoria, ver se não tem algo que possa melhorar o meu trabalho, os riscos, tudo isso é revisto ao longo do ano, né? Nas reuniões mensais. Mas, Érica, todo mês eu vejo os meus riscos? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Mas mensalmente eu preciso me reunir com a minha equipe e ouvir a minha equipe, né? E verificar as metas. E às vezes as metas não estão andando conforme a gente espera. E aí, o que eu posso fazer para melhorar essa meta? Né? Eu estou fazendo tudo certinho? Estou. Às vezes eles pedem a ajuda da gente, do próprio sistema de gestão. Olha, Érica, já tentei isso, já tentei aquilo, não estou conseguindo cumprir minha meta. Qual é a tua sugestão? O que a gente pode melhorar? E a gente pega e dá esse suporte também, que o papel da nossa unidade é como se fosse uma unidade de consultoria, né? A gente dá todo o suporte para as unidades, para tudo que eles precisam, tanto para cumprimento de meta, quanto para revisão de fluxos, né? Tudo isso a gente está lá. Então, eles precisam se reunir mensalmente. Isso é o básico. E, como você falou, vocês fazem esse acompanhamento, né? Vocês funcionam como uma consultoria. E vocês emitem aí relatórios de acompanhamento sobre tudo isso que é desenvolvido. Explica como é que é, além, né, desse trabalho de buscar a certificação, como é que é o trabalho da subsecretaria também no acompanhamento, na emissão de relatórios, o que vocês ainda conseguem desenvolver e quais os projetos também que vocês pretendem, né, nos próximos meses ou anos desenvolver. O que acontece? Diferente das unidades, as unidades elas acompanham os indicadores delas, né? A gente não, a gente acompanha o indicador de todas as unidades. Então, a gente acompanha tudo. A gente acompanha os riscos, a gente acompanha as oportunidades de melhoria, a gente acompanha os fluxos, a gente acompanha tudo. E a gente ajuda nessa revisão de fluxos. Se a gente vê que a meta não está sendo alcançada, como a gente recebe essas atas de monitoramento, que a gente chama, porque eles fazem as reuniões, eles emitem uma ata, eles têm que enviar para a gente. Por quê? Porque a gente precisa avaliar esse sistema, ver como é que está andando. Não é simplesmente fazer a reunião e só deixar ali. Não, eles precisam enviar essa ata para a gente vai ver como é que está o andamento dos indicadores. Às vezes a gente vê, olha, a meta deles para o final do ano é X. Mas, nós estamos em julho, não chegou nem a 50%. O que está acontecendo? Então, a gente se reúne com ele, debate, né, com a unidade, e às vezes eles explicam. Olha, Érica, como já aconteceu, olha, Érica, nós estamos em julho, mas janeiro e fevereiro é praticamente um mês morto na unidade. Não te preocupa, a gente já tem estratégia para cumprir, a gente já traçou esse plano para cumprir, então em dezembro vai estar ok, né? Então, assim, tudo isso a gente senta com a unidade e conversa, né? Então, a gente precisa monitorar realmente todo o sistema de gestão, todas as unidades, todos os indicadores, a gente precisa verificar os riscos deles, se está ocorrendo tudo certo, se aquele risco, se ele ocorreu, aquele risco mapeado, se ele ocorreu, o que foi feito, né? Então, tudo isso a gente precisa fazer, né? Os projetos, assim, a gente precisa ampliar, realmente. Por mim, eu já teria em todo o tribunal, é um sonho, realmente, mas a gente não tem braços hoje para isso, é uma dificuldade, porque a nossa equipe, nós éramos 2 pessoas, era somente eu e a Cris no início,
com que 2 unidades mais 5 processos de apoio. Hoje a gente tem 18 unidades, já está indo para 21 unidades. E a nossa equipe só aumentou mais uma pessoa. Então, assim, e o suporte ainda é grande. Tem unidades, né, essas mais antigas, que o suporte que a gente dá ainda é pouco, né? É muito pontual, porque já está intrínseco neles, né? Eles já se acostumaram. Mas as unidades novas, elas ainda precisam mais de suporte. Até porque as oportunidades de melhorias são maiores, né? Porque quando a gente implanta, digamos que de forma básica. Mas ao longo do tempo a gente vai melhorando, a gente vai estabelecendo mais processos de trabalho, né? A gente mapeia, desenha mais processos de trabalho, cria manuais, né? Então tudo isso é trabalho. E aí a gente não tem uma equipe tão grande para isso. Por mim, já estaria o tribunal todinho. Quem sabe em breve a gente consiga. Vai conseguir. Se É um Deus trabalho quiser. realmente muito interessante da gente entender a dinâmica, né? E a importância disso para o tribunal. Porque a gente escuta ISO 9001, mas o que é o ISO 9001, né? O que é a gestão da qualidade? O que isso impacta, né? Nas pessoas que usam o serviço do judiciário. E realmente esse espaço ele é interessante por isso, porque a gente entende a grandiosidade do trabalho que é desenvolvido, né, pela unidade de vocês e a importância de implantar todo esse processo, né, toda essa dinâmica no tribunal como um todo. E, Érica, a gente queria agradecer a sua participação aqui no nosso podcast e deixar ainda, né, esse espaço aberto para você colocar mais alguma informação que você acha interessante sobre a subsecretaria, sobre o trabalho que vocês desenvolvem e também deixar esse espaço aberto para outras atuações, outras novidades que surgirem que a gente possa abordar aqui no nosso podcast. A gente está sempre com esse canal aberto para todo o Tribunal de Justiça, para todas as unidades, para trazer realmente essas informações que somente com um bate-papo assim a gente consegue entender a dimensão e a importância do trabalho que é desenvolvido por cada um. Então, se você quiser fazer mais alguma consideração, por favor, fique à vontade. Não, só para registrar também, que eu esqueci de registrar, que além de monitorar todos os indicadores das unidades, né, a gente tem um indicador que é o índice de satisfação do nosso jurisdicionado. Então, a gente tem uma pesquisa que a gente anteriormente era feita durante um determinado período do ano e hoje a gente deixa o ano inteiro. Então, a gente vai acompanhando esse índice de satisfação, a gente vai acompanhando as reclamações. A gente pensa que não, mas tem o jurisdicionado, às vezes, né? Tem alguma demanda que não foi atendida, ele reclama. A gente recebe todas as demandas da ouvidoria também. Que a ouvidoria recebe de reclamação, a gente recebe para quê? Para a gente tratar. Então, a gente verifica a causa raiz desse problema, né, que foi encontrado, dessa reclamação, para a gente poder tratar e acompanhar tudo isso. Então, o índice de satisfação do jurisdicionado, eu digo que é um dos principais pilares, né, para a gente ver se o sistema de gestão está dando resultado. E o que a gente vem vendo ao longo dos anos, que a gente vem fazendo essa pesquisa, é que a gente está atendendo, está cumprindo o objetivo. O jurisdicionado está feliz. Pelo menos até agora, pela pesquisa, né, tá dando tudo certo, graças a Deus. E eu agradeço o espaço, né, para apresentar um pouquinho do nosso trabalho lá na nossa subsecretaria, que ela não trabalha somente com a gestão da qualidade, mas a gente trabalha, o outro pilar é a gestão por processos, né, que inclusive esse ano a gente atualizou a metodologia. Vamos começar um processo agora de divulgação dessa nova metodologia, que, querendo ou não, é uma das bases da qualidade também, né? Que é a questão dos fluxos, né? Então, tudo isso está interligado. Mas muito obrigada. Nós que agradecemos e, como eu expliquei, né? Sempre que tiver novidades, quiser trazer que isso realmente são informações que todo tribunal precisa compreender a dinâmica para valorizar a importância e a grandiosidade do que é feito, né? Então, a gente agradece, deixa esse espaço aberto. Obrigada mais uma vez. E você que nos acompanhou até aqui, acompanhe todas as edições do podcast no nosso canal do YouTube. Confira também nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades do Poder Judiciário de Roraima. Eu te encontro no próximo episódio. Até lá!